Bom dia, uma ótima manhã para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Como você passou o seu final de semana, hein? E o feriadão prolongado, descansou, rezou, aproveitou a família? Isso é importante, viu, gente? Espero que você esteja, vivendo e começando bem essa semana. Mesmo que com alguns problemas, algumas dificuldades, algumas enfermidades, mas bola para frente. Vamos em frente com fé em Deus, acreditando que Deus está no controle de todas as coisas. Olha, ultimamente a gente vê tantas fotos, tantas selfies, né? Eu tirei até uma selfie aqui com meus convidados no início do programa, para você já ver aí no Instagram do Manhã Viva, @Manhã Viva, e também no Facebook Manhã Viva, para você até postar também as suas fotos e falar como que você vive hoje essa realidade da exposição. A gente vê tantas pessoas se expondo, né? Até mesmo expondo as famílias, tirando fotos, mas até que ponto isso é saudável? E até que ponto isso é um transtorno? Pois é, você já ouviu falar sobre o narcisismo? Isso é um transtorno de personalidade. Mas o que gera isso? O que vive isso? O que está por trás? É uma insegurança? É o que nós vamos conversar no programa de hoje. E para conversar comigo sobre isso, está aqui Elbert Gonçalves, que é psicólogo. Bem-vindo, Elbert, mais uma vez no Manhã Viva. Obrigado, Rose. Prazer Alegria tê-lo aqui conosco. A Tuca Moreira, bem-vinda, Tuca, que é consultora de imagem e visagista. Bem-vinda, Tuca. Bom dia, muito obrigada. Sempre elegante, né, Tuca? Ah, muito obrigada. Bem-vinda, viu? Muito obrigada, é um prazer. Também aqui no artesanato, e vou chegando aqui pertinho do Luiz Cláudio. Bem-vindo, Luiz Cláudio, que é desenhista, caricaturista. Bem-vindo. E ele já está aqui, gente, é interessante, ele vai fazer a caricatura de alguma pessoa que está aqui no estúdio. Eu não sei quem é essa pessoa, viu, gente? Nós vamos revelar só no terceiro bloco, né, Luiz Cláudio? Isso mesmo, tá certo. Luiz Cláudio, por que você trouxe já essas duas caricaturas que estão aqui, que a gente está acompanhando? Bom, eu trouxe aqui do Cristiano Ronaldo, né, e do Neymar. Por quê? Eles são as características interessantes, que são homens, né, e tem uma certa paixão, né, pela sua imagem, todos os dois. Então, o tempo todo eles têm imagem no Face, na hora que faz o gol, Cristiano Ronaldo olha, se notar bem uma característica que eu peguei, os olhos deles estão para cima do Cristiano Ronaldo, exatamente procurando o holofote, alguma coisa dele. Alguma máquina para tirar uma foto dele. Isso. E a característica do Neymar também interessante, várias pessoas, na hora que vão tirar o seu selfie, a boquinha é fundamental. Então, você notar que tem sempre uma boquinha, algo que está mexendo, né, na característica. E até fica até um pouco zarolho de tanto ficar olhando para o celular. Olha, gente, são detalhes que fazem a diferença, que eu nem tinha reparado nisso direito, mas que quem desenha sabe, né? E a gente fica olhando os detalhes mesmo. Muito bem. Já já vamos conversar mais, viu, Luiz Cláudio? Bem-vindo. E eu vou chegando aqui na sala de entrevista para conversar com meus convidados. Bem-vindos mais uma vez. Bom dia. A gente tem visto muitas pessoas, como a gente viu o Luiz Cláudio falar, tirando várias selfies de biquinho, sem biquinho, olhando torto, até por brincadeira, fazendo careta. Mas até que ponto, Elbert, isso vira um transtorno? Isso é um transtorno? O transtorno, a gente tem que ter muita cautela para falar o que é um transtorno e o que não é, porque tem um limite muito tênue nisso aí, né? A vaidade, ela está muito ligada à autoestima, e o narcisismo também está ligado à autoestima. Então, todos nós, lá no fundinho, nós temos o nosso narcisismo. Né? A partir de que momento que isso se torna um transtorno? Quando se torna prejudicial a nós mesmos e aos outros que estão por perto de nós. Né? E são conjuntos de características, não é uma característica só, são conjuntos de comportamentos que, associados e de forma repetitiva, né? Não é um episódio, eu tive um episódio de uma selfie. Não, é o conjunto disso e por tempo prolongado, aí sim, e prejudicial a mim e aos outros, aí sim pode ser considerado um transtorno. E como a gente pode identificar o narcisista? A gente tem que tomar muito cuidado, como o Elbert acabou de dizer, porque existe a vaidade que ela é saudável e existe a vaidade que já é o lado do narcisista. O narcisista, ele é um conjunto
né, de comportamentos e atitudes que não são saudáveis. Por exemplo, uma pessoa narcisista, ela é manipuladora, é uma pessoa que ela tem dificuldade de relacionamento. Então, a gente tem que tomar algum cuidado quando a gente for analisar esse quadro. Mas por que ela tem essa atitude de ela não tem problema de relacionamento? Ela se acha tanto assim que ela menospreza as pessoas? O transtorno, a pessoa que sofre o transtorno, que tem o transtorno, ela não se percebe. Porque é a forma que ela enxerga o mundo, né? Por que transtorno de personalidade? Talvez seja bom a gente conceituar o que é uma personalidade. A personalidade do ser humano, ela é formada até os 7 anos de idade, mais ou menos. E ela é moldada até os 12, 13, 14 anos de idade, né? E o que é a personalidade em si? É a forma cognitiva que o cérebro tem para processar essa realidade. Eu aprendi sobre alguma coisa e aprendi, então aquilo é para mim. E é baseado em duas características, que é o temperamento e o caráter. O temperamento já é biológico, faz parte da minha genética. Eu já nasci com um temperamento. E esse temperamento, ele é moldado pelo meio. Ou ele é reforçado, ou ele é trabalhado. Ele pode ser moldado, né? Se eu tenho um temperamento narcisista, eu já nasci com a possibilidade narcisista, que pode vir da genética, e se esse comportamento foi reforçado na infância, eu vou ser um narcisista tóxico, que é totalmente doentio, né? Que é o narcisismo patológico, né? Agora, se foi moldado, mesmo eu tendo característica, se o meu caráter foi trabalhado pela minha família, pelo meio que eu vivi na infância até a adolescência, eu pude ser moldado. E esse transtorno nem apareceu durante a minha vida toda. Sim? Nós vamos ver agora um vídeo da internet que vai falar sobre isso que nós estamos conversando aqui, sobre narcisismo. Vamos acompanhar. O narcisismo é caracterizado principalmente por traços de personalidade como vaidade, egocentrismo e sentimento de grandiosidade ou superioridade. Quanto mais narcisistas, mais as pessoas esperam ser admiradas, elogiadas e paparicadas. Quando isso não ocorre, elas podem reagir de forma agressiva e manipuladora com os outros, o que muitas vezes as levam a problemas nas relações com amigos, familiares e parceiros românticos. Muitos cientistas diferenciam o narcisismo grandioso do vulnerável. O narcisismo grandioso tem a ver com pessoas que se acham explicitamente muito importantes, superiores aos outros, buscam se exibir e esperam ser tratadas de forma especial. Já o narcisismo vulnerável envolve pessoas egocêntricas, desconfiadas dos outros, retraídas, sensíveis a críticas e que demonstram muita fragilidade e sofrimento em decorrência disso. Embora ainda existam poucas evidências sobre isso, tanto os genes quanto o modo como os pais tratam as suas crianças podem estimular o narcisismo. Por exemplo, crianças que recebem elogios, independentemente do que elas façam, podem passar a esperar sempre elogios assim, não só dos pais e professores, por exemplo, mas de todo mundo, e reagir mal quando os elogios não vierem. Em níveis extremos, o narcisismo pode atingir a forma do transtorno de personalidade narcisista. Essa condição envolve principalmente a sensação de grandiosidade, a necessidade de admiração e uma falta de empatia. Além disso, a pessoa pode achar que merece ser tratada de forma muito especial e pode agir de forma exploradora em relacionamentos. Geralmente, ela se desenvolve no início da fase adulta e se manifesta em diferentes áreas da vida da pessoa, prejudicando consideravelmente a sua vida. A psicoterapia pode beneficiar pessoas vivendo essa condição, mas pode ser difícil para uma pessoa narcisista perceber suas dificuldades e querer ajuda psicológica. Embora uma autoestima positiva possa se relacionar com vários benefícios, tanto o seu excesso quanto a sua falta podem dificultar a vida de alguém e das pessoas à sua volta. Olha, gente, isso é muito sério. Então, há esses dois tipos de narcisista, o grandioso e o vulnerável. Podemos aprofundar um pouco mais sobre essas características, Elbert? O transtorno de personalidade,
o paciente que a gente trabalha com ele tem esses dois comportamentos, geralmente. Ele é muito manipulador, como a Tuca disse, manipula totalmente. Se ele vê a necessidade de ser grandioso diante de uma situação, ele se coloca grandioso. Se ele vê a necessidade de se tornar vulnerável para a situação, ele tem essa capacidade de vulnerabilidade também. Então, ele oscila nesses dois comportamentos. Ele se coloca nesses dois lugares o tempo todo, porque ele consegue ser para ganhar, porque ele é totalmente egocêntrico. O mundo precisa girar em torno dele. Egocêntrico e egoísta. Por que narcisista? Né? Vem daquele conceito, daquele mito, né? Da filosofia, quando o Narciso era o filho único de um reino e ele era muito bonito, muito belo. E aí ele não podia se olhar no espelho. Né? Tão bonito. A filha, a mãe dele não podia engravidar. Aí a deusa tal falou, olha, eu só vou te dar um filho, mas com uma condição. Ele nunca vai poder ver a própria imagem. E ele cresceu e nunca viu a própria imagem. E ele era o filho único do reino. E cheio de mulheres em volta, apaixonadas por ele. Né? Então ele cresceu ouvindo, você é lindo, você é belo, mas ele nunca tinha se visto. Quando na fase já de juventude, jovem, ele passou na beira de um lago, ele viu a sua imagem refletida no lago, baseado no que ele ouviu a vida toda, belo, 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 você é lindo, você é majestoso, você é... Aquela imagem refletiu, ele apaixonou por aquela imagem, foi abraçar aquela imagem e morreu afogado. Nossa Senhora. Isso é o narcisismo. Ele prejudica a si mesmo por tamanho egocentrismo. Mas muito baseado, porque geralmente eles têm comportamento muito bons, né, Tuca? Isso. Eles são inteligentes, eles sempre se destacam nos lugares onde eles estão. São amáveis. Amáveis, porque eles querem trazer pessoas para próximo deles, né? E da mesma maneira que eles trazem, eles têm uma capacidade de ferir aquelas pessoas, até apontar o ponto mais frágil daquela pessoa. E aí são muito humilha os estrategistas outros. também, né, Albert? São muito totalmente. estrategistas porque eles sabem fazer o jogo, né? É aquela situação, se é para manipular pelo sentimentalismo, pela tristeza, pela angústia, vai manipular. Se é para manipular pela superioridade, vai também manipular perfeitamente. Então, se tem uma coisa que o narcisista sabe fazer, é manipular. Eles são altamente estrategistas. Ô, Tuca, e quando você vai fazer um trabalho de coach, você percebe que a pessoa traz esse transtorno. Sim. Como que você faz para ajudá-la a tomar consciência que ela tem essa dificuldade e ela nem tomou consciência, nem se conscientizou pelas atitudes dela? Tá aí o que nós precisamos fazer com muita convicção. Fazer com que a pessoa se perceba, né? O coach trabalha com perguntas, o coach trabalha levando a pessoa a se conhecer melhor também. Então, o que acontece? Quando a gente depara com um perfil comportamental destes, não é tão fácil, porque a pessoa ela tem uma rejeição muito grande quando nós começamos a pontuá-la. É uma rejeição muito grande mesmo. E em muitos casos acontece da pessoa até querer barrar o processo, porque ela tem dificuldade de ser questionada, de ser pontuada. Então, muitas vezes a pessoa quer até barrar o processo e não quer continuar se desenvolvendo, porque entende que o profissional está pontuando algo que não existe, né? É muito mais fácil as pessoas verem de fora do que a própria pessoa que vive aquilo se ver naquela situação. Então, não é tão simples assim, não. Mas a gente trabalha com o trabalho de autoconhecimento e a gente volta para isso, para a pessoa se conhecer melhor. Até a pessoa fala, não, imagina, eu não tenho isso não, ela tá... Elas não se reconhecem. Não, elas não se reconhecem. Geralmente Rose. elas são indicadas pela família ou pelo trabalho. Sim. E vão Sabe? até a busca de uma ajuda, vamos dizer assim, obrigada. Eu não preciso. É o outro que precisa, é sempre o outro que O precisa. outro. É sempre... e é interessante que em muitos casos eles se acham perseguidos. Eles se acham que estão sendo invejados, né? Sim. Muitas vezes acontece deles mesmos Alvos de terem inveja. inveja, mas eles se acham que estão sendo alvo de inveja e aí... Estão me perseguindo. Estão me perseguindo, Querem mania me de humilhar. perseguição e isso tudo é para manipular. Meu Deus. Gente, nós vamos para um brevíssimo intervalo, mas já já nós voltamos falando sobre o narcisismo. Até já.
Mãe é Viva de volta e hoje estamos falando sobre o narcisismo. Estou aqui com o Elbert, também com a Tuca. E nós estamos batendo este papo gostoso, conversando sobre este transtorno, que é um transtorno de personalidade. Então, se você ainda não acompanhou sobre o que é, fique aí, viu, gente? É importante, todos nós sabemos. Mas eu quero chamar a atenção, você que está nos acompanhando, sobre a promoção Família Canção Nova. Você que já está participando ou ainda não participou, gente, aproveite, porque agora dezembro é o último mês que você pode participar. E olha só, gente, nesse último mês você vai estar concorrendo a 2 peregrinações para a Terra Santa e para Portugal. E ainda 2 kits de eletrodoméstico. Toda dona de casa gostaria de trocar todos esses eletrodomésticos. Já pensou? Que maravilha! Pois é, gente, são 4 oportunidades que você tem de se presentear alguém. Imagina viajar para a Terra Santa em Portugal. Portugal, né? Nós estamos vivendo este ano o centenário das aparições em Fátima. Olha que graça que você teria essa oportunidade. Você adquire o seu mix, né? Você faz o download para você ter as pregações, para ter o livro também em PDF e você vai cadastrar o seu cupom. Você precisa pagar, esperar 72 horas, cadastrar o seu cupom e assim você vai estar concorrendo a estes sorteios. Para mais informações, entre no site familiacançãonova.com. Lembrando que o último sorteio será no dia 8 de janeiro, tá bom? E para concorrer, e aliás, o último, para você cadastrar o seu cupom, que é até o dia 8 de janeiro. E o sorteio vai ser no dia 15 de janeiro. Então, corra lá, não perca esta oportunidade. Você também que é sócio da Canção Nova, ou ainda não é uma oportunidade de você adquirir o calendário de 2018, o calendário Canção Nova, para nos ajudar a manter a evangelização e a TV Canção Nova no ar, principalmente nesse período que estamos vivendo de transição do analógico para o digital, a digitalização, né, que fica um custo mais alto para nós e precisamos da sua ajuda. Se você ainda não recebeu o seu calendário, entre em contato e também tem uma opção de você fazer uma ajuda, um depósito em conta pelo Banco do Brasil na agência 3358-8, conta corrente 5598-0. Mas eu estou aqui, gente, no cantinho do artesanato e hoje com um desenhista desenhando ao vivo aqui para nós. Olha que chique, hein, Luiz Cláudio? Você está podendo ver, hein? Nossa, eu estou podendo, hein? Estou com moral, viu? Durante o programa, tem um desenhista, um caricaturista, fazendo aqui, está desenhando alguém, gente. Alguém que a gente não eu não sabe sei, quem. Eu estou assim, umas espiadas aqui para ver quem que é, mas eu queria perguntar, Luiz Cláudio, o que você leva em consideração quando você vai fazer o desenho de uma pessoa? Pô, é difícil a gente saber, mas muitas vezes assim, o olhar é algo muito expressivo, sabe? Eu acho que assim, é o que pega, é a coisa que inclusive eu faço por final. Porque eu vou deixando características da pupila para o final, porque ele que marca. É onde que a pessoa acaba é uma forma da pessoa se apresentar, eu acho. Né? Porque e além do olho, tem alguma característica própria de cada pessoa que você gosta de destacar? Depende, por exemplo, o formato do rosto no final fica, né? Que a gente é o invólucro todo do rosto, né? Então isso também é importante a gente estar destacando. Ele vai dar o acabamento na moldura, por exemplo, do rosto. É isso aí. E qual que é a reação da pessoa depois que você termina o desenho e mostra para ela? Como que ela reage? Pois é, depende. Não, tem gente que lida bem com isso, acha interessante, gosta e tal. Tem outras pessoas que você sempre fala, bom, eu não estou bem parecido. Não... Tem alguma reação que tem hora que não. Aí os outros que vão dar a reação para ele, não, você está bem parecido. Não, mas eu não sou assim, eu não tenho esse nariz. Pois é, e por que você, assim, a maioria das caricaturas destaca o queixo e o nariz? Tem algum motivo? Não, tem questões que vai depender do formato. O rosto, por exemplo, feminino é mais suave, mais com curvas, a gente faz com curvas. O rosto masculino tende a ser mais bruto, mais linha reta e tal. Então, muitas vezes, o homem, o famoso padrão, né, dos padrões gregos, é o nariz maior e um queixo maior, uma situação que não sei porquê, mas dá aquela
questão clássica, né, do rosto, mas é interessante. E desde quando que você desenha? E por que você Poxa. sentiu de seguir essa carreira? Bom, eu desenho desde que eu me conheço. minha mãe sofreu muito comigo, porque eu desenhava todas as paredes, todos os armários Nossa dentro, tudo Senhora. que podia, eu desenhava, não tinha papel que não deixasse. Então, sempre mexi, sempre gostei de desenhar. É um negócio que você vai... na realidade, a questão assim, toda criança desenha. Eu acho que depois dos 7 anos, depois da questão, na hora que você está entrando com a parte racional e tal, muitas vezes as pessoas se deixam levar, né? Mas eu não, continuei e gosto e me faz, assim, super bem. É uma coisa que eu gosto de fazer, é um prazer o tempo todo. Então, assim, eu estou em qualquer lugar, eu estou desenhando. Mesmo se eu estiver numa reunião, eu estou desenhando pequenas coisas, mas gosto de... Aí não pergunta, eu falo, mas não está prestando atenção? Não, tá toda a ata da reunião está aqui, pode deixar. Nossa, transforma a reunião em desenho. Desenho. Quem me conhece sabe disso. Meus cadernos de trabalho são todos desenhados. Olha, Luiz Cláudio, quando aqui em Belo Horizonte, região, quem quiser vir aqui conhecer o seu trabalho, pode te achar lá na Esquina da Arte? Esquina da Arte, ali na Pernambuco com Tomé de Souza. Nós estamos ali, é um grupo de artistas muito legais. O Luiz Otávio é a pessoa que faz a curadoria desse processo. Já tem um tempo que ele já faz aqui em Belo Horizonte. E tem vários artistas, muitas pinturas, esculturas, uns trabalhos muito interessantes. E a gente está todo sábado, das 10, mais ou menos, 9h30, 10, até umas 15 horas, mas a gente está lá. Algumas atrações musicais também compõem lá. Quer dizer, a gente está tornando a praça viva, né? Um local que a gente precisa ocupar mesmo. E não chovendo, nós estamos lá. Gente, então quem quiser conhecer o Luiz Cláudio e mais os trabalhos que ele faz, é só ir lá na Esquina da Arte. Isso mesmo. Quem é aqui de Belo Horizonte região, não perca esta oportunidade, né, Luiz Cláudio? Obrigado. Então depois eu vou voltar aqui para ver Para que lado que foi, né? Quem é o desenhado de hoje? Quem Tá. será, hein, gente? Mas voltando aqui para a nossa conversa, né, que nós estávamos aprofundando nessa história. Hoje a gente vê muitas pessoas, né, aquela cultura do corpo e fica lá se exibindo no espelho da academia. Até que ponto será que isso também não pode ser, no fundo, um narcisismo? A gente estava até comentando, né, que essa geração millennium, essa geração de hoje, ela foi muito paparicada por presentes, até os pais tentando compensar a ausência deles de casa, então presenteando muitos filhos. E hoje, essa geração, não generalizando, mas essa geração, ela tem esse problema. Ela não sabe lidar com o não e não sabe lidar com limites, né? Então, a gente vê em academia, por exemplo, a corpolatria, né? A idolatria ao próprio corpo, né? Que é exatamente para chamar a atenção. Onde ele passar, ele atrai os olhares. Sabe, isso é um egocentrismo muito grande. E tudo que um narcisista puder fazer para atrair o olhar, ainda que lhe custe muito, ele vai fazer. Porque ele é egocêntrico, ele precisa, ele tem necessidade até para manutenção do seu próprio eu. Se ele não tiver esses olhares, ele adoece, sabe? Nossa, é uma questão doentia mesmo, né? Então, para manter esse lugar esse pedestal, ele vai fazer qualquer coisa, né? Inclusive, ele maltrata a ele mesmo, inclusive, ele maltrata os outros. Os pais são muito reféns dos filhos, assim como os filhos que têm pais narcisistas também são muito reféns, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter muito, essa imagem do próprio corpo, que é hoje também vendida, né, por questão capitalista, né? Com então, certeza. tem que ter muito cuidado. E, Tuca, tem, assim, características físicas, assim, que dá pra gente observar do narcisista? Você diz a característica Isso, física mesmo? Isso, físico. Não do comportamento, a característica... Do físico, o cabelo, assim, tá sempre arrumado, como que é? Não, é uma pessoa que, de fato, não tem nada fora do lugar, né? É uma pessoa que tá... Nem um pelinho da sobrancelha fica fora do lugar. É uma pessoa que tem um apreço muito grande pela sua imagem e ela tem um zelo muito grande e sempre está muito bem arrumada. É uma pessoa que não tem descuido absolutamente nenhum com a sua imagem pessoal. Para não ter, assim, que as pessoas falarem que ela tá
tá feia, tá desarrumada. Até mesmo porque essa pessoa, ela se compara a todo um instante com alguém, com os outros, né? Para saber ali, a nível de comparação, se ela está melhor do que os outros. O narcisista, ele tem que estar melhor do que o outro. Então, ele está a todo momento se comparando, né? Comparando o cabelo, comparando o restante da sua imagem toda. Então, nada fora do lugar. Nossa. Eu trabalhei que ele chegou no momento de vulnerabilidade. Total. Desleixo absoluto. Olha. Sabe? Que aí poxa, mas cadê o narcisismo dele? Muito contido, porque era um momento de vulnerabilidade que ele estava passando, mas para ganhar, ele estava, enfim, era até um processo, uma estratégia. Ele estava em processo de separação. Sim. Né? Então, para ele ganhar de volta aquele homem imponente, que mandava, autoritário, se tornou uma ovelhinha, sabe? Mudou até o jeito da fisionomia, de se vestir, aí o perfil comportamental. O coitadinho. Olha, a estratégia aí, né? A manipulação, né? A manipulação. Inteligente. A grande manipulação. Eles são Rose, muito inteligentes. extremamente inteligentes. Extremamente inteligentes. Meu Deus. O Elbert, mas aí quando a pessoa aceita que ela é narcisista, como que é feito o tratamento? A gente não gosta, Rose, de manipular, de rotular a pessoa, sabe? A gente não vai lidar com ela, olha, você é um narcisista, senão ele se apodera disso e tirar isso dele é muito mais difícil. Então, a gente nunca vai dar esse rótulo para ele, nunca. Né? A gente vai trabalhando o comportamento dele e ele vai se percebendo através do próprio comportamento. Sabe? A gente nunca trabalha essa pessoa, disseram de você isso, falaram que você é isso, definitivamente. Você se percebe nisso? Você está vendo? Não, eu. Aí, com o tempo, ele vai se percebendo, né? Aí tem uma autoanálise e gera nele um autoquestionamento, ele começa a se questionar. Né? Aí ele começa a perceber o mal que ele está fazendo para ele, para depois perceber o mal que ele está fazendo para os outros. E isso vai ajustando ao longo do... Então, a tomada de consciência vai sendo feita durante o tratamento. E é um processo, claro que é. Porque para ele aceitar estar, vamos dizer assim, semanalmente em frente ao psicólogo, também já tem que ter uma certa abertura da parte da pessoa. E jamais é por isso. E geralmente é um trabalho a longo prazo, uma outra coisa. É outra coisa, é outra coisa. E geralmente é um trabalho a longo prazo, né? Não é uma terapia breve. Não tem cura. É um trabalho a longo prazo. Para a pessoa ir se percebendo e mudando, tendo a mudança comportamental. Não é algo tão breve, não é algo corriqueiro, passageiro. E olha, o narcisista geralmente ele é bonito fisicamente, porque a gente às vezes tem essa noção, né? Que é só gente que é bonita, que nós olhamos ou não. Pode ser também um feinho também. Pode ser uma pessoa que não tem um padrão estético, né? Tão simetricamente bonito, mas ela tem o comportamento narcisista. Então, e até para se provar diante de algo. O comportamento é que é narcisista, né? E que faz com que essa pessoa trabalhe a sua imagem. É o comportamento que é narcisista. Que a gente olha e fala, nossa, fulano se acha, né? Até fala, nossa, vou comprar um espelho para ele ver. Mas ele vai ver ali o que você não vê. Olha ele só. vai ver ali o que você não vê. É porque o narcisista, ele se vê muito melhor do que os outros o veem. Ele se vê numa posição de superioridade muito interessante. Nossa. E às vezes foi até um comportamento construído para uma autodefesa. Ele sempre foi o feinho, sempre foi o que não sabia nada. Aí ele resolveu, opa, eu tenho que mudar isso aqui. Aí ele começa a ter comportamentos narcisistas e para uma questão de sobrevivência mesmo. Não, eu tenho que me manter nesse lugar. Uma empresa que exige demais, uma multinacional que exige muito status e a pessoa naturalmente não tem aquele perfil, ela vai tentar se adequar e pode criar um comportamento narcisista a partir daquilo. A gente tem que tomar muito cuidado com esse julgamento, né, de falar que fulano é narcisista, porque às vezes a pessoa tem uma autoestima realmente mais inflada, né, e ela pode ter um comportamento mais confiante do que o das outras pessoas e serem taxadas de narcisistas. Então a gente deve tomar esse cuidado, porque às vezes a pessoa só tem uma autoestima interessante, né? Já está curada, né? Já passou um tempo de cura, mas eu gostaria de perguntar o que está por trás, né, desse narcisismo todo, né? O que está faltando ali na história da pessoa?
Será que é uma rejeição muito grande? O que faz, né? Porque tem alguma coisa ali por trás, como você falou, que faz a pessoa ter essa defesa de comportamento, né? Então, Rose, o próprio nome já diz, transtorno. O transtorno é um acúmulo de comorbidades, não é uma coisa que define um transtorno, sabe? Uma doença, por exemplo, ela tem uma única causa, né? Esses sintomas, um monte de sintoma aqui tem uma causa, o câncer, por exemplo. Sim. Ok? Agora, o transtorno em si, o próprio nome já diz, é o acúmulo de vários sentimentos que vai gerando aquele transtorno. Então, hoje, os estudos ainda não conseguem comprovar, e isso não é tão fácil, comprovar qual a causa de qualquer transtorno que seja, sabe? Então, é trabalhado muito em terapia, nos processos de coach, assim. É a busca do autoconhecimento, ponto final. É a pessoa se conhecer através das suas crenças, os seus valores, os seus traumas, dos seus medos. Conhecer a sua história também, história né? pregressa, né? E aí a pessoa vai se conhecendo e percebendo, esse pontinho aqui, ó, essa coisa pontual está aqui guardada, essa outra está aqui, essa outra está aqui. Isso aí gerou o transtorno que gera esses comportamentos destrutivos e doentios. Nossa. E quando a pessoa toma consciência, cai em si, né? Como que daí ela começa a reagir, o comportamental dela? Não é um insight, né? No transtorno a gente não tem um insight, não, me percebi. Não, é um processo lento, como a Tuca falou, e nesse processo é tão gostoso que a pessoa não percebe tamanha mudança. Olha. Quem está em volta, percebe. Nossa, mudou, mas ele não. Porque é um processo tão gostoso, natural. tão sutil e natural, que não dói, ele não vai ser, nossa, eu mudei tanto, você acha? Eles perguntam muito pra gente, a terapia está dando certo? Sabe? Porque eles estão num processo tão gostoso e a gente de fora está percebendo, mas a pessoa não percebe e mudou e teve uma alteração muito grande. Olha, gente, interessante, que bacana, Até né? porque se tivesse esse insight rápido, ele teria uma resistência a um novo comportamento. Ele ia verdade. assustar. Porque o lugar de conforto dele é aquele comportamento narcisista. Claro. Entendi. Ele cair no outro comportamento, ele já se sente totalmente desconfortável. Olha, gente, uma tomada de atenção para a gente também parar, né, se autoconhecer, isso é muito importante. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos mais conversando sobre esse transtorno de personalidade. Até já. Mãe é Viva de volta e hoje estamos falando sobre o narcisismo. Estou aqui com o Elbert, também com a Tuca, que eles estão falando para a gente o que é esse transtorno, quais são as características e como trabalhar, né? Porque tudo tem uma solução, graças a Deus. Basta a pessoa querer ser ajudada também. Temos o Luiz Cláudio aqui que está fazendo um desenho de alguém aqui do estúdio, que já nós vamos revelar quem é essa pessoa. Mas nós vamos acompanhar agora algumas características, né? A gente se perguntando, você é um narcisista digital? Então vamos acompanhar aqui quais são as características desse narcisista. Como perceber se eu sou um narcisista digital? Consigo ficar mais de um dia sem postar fotos pessoais nas redes sociais? Fico triste, depressivo ou angustiado quando minhas postagens não são curtidas? A cada troca de roupa, me dirijo ao espelho para tirar foto de mim mesmo e logo em seguida postar? Passo uma imagem na internet que não corresponde à minha realidade? Sinto inveja ou raiva quando as pessoas ficam em maior evidência do que eu na internet? Costumo me comparar com outras pessoas e assumir uma postura de competição nas redes sociais? Se a resposta para a maioria das perguntas for sim, é preciso buscar ajuda. Olha, gente, isso é muito sério. E olha, hoje em dia isso está muito em voga, né? Está muito alto sobre isso. Não? Lembrando, né? Consigo ficar mais de um dia sem postar fotos nas diferentes redes sociais? Será que hoje em dia as pessoas estão conseguindo ficar um dia sem postar fotos? Isso para algumas pessoas hoje é quase impossível, né? Ficar sem postar durante um dia, né? Porque a pessoa ela se cobra tanto de concorrer e competir com as outras pessoas que estão ali online, que acaba que ela precisa de estar postando
e trocou de roupa, posta, e tá num lugar comendo alguma coisa, posta. Acaba que nem curte aquele momento, né? Porque fica naquela obrigação de ter que se fotografar. Também não pode sair feio na foto, né? Tem que se fotografar no melhor ângulo, porque o narcisista, ele precisa de um ângulo perfeito e para postar, para ter muitas curtidas. Então, é algo bem interessante. E a gente estava até falando aqui no intervalo, né, Tuca, que muitas vezes as pessoas também cobram da gente, mas você não põe foto, você não fala da sua vida pra gente nas redes sociais, É interessante, porque eu mesmo trabalho com rede social, né? Trabalho com algumas redes. E aí algumas pessoas me questionam às vezes, mas você não fez nenhum stories hoje? Você não postou nada? Você não posta muita coisa? Olha que interessante, né? E a pessoa, ela fica preocupada porque você não posta, às vezes pergunta, questiona quantas curtidas você tem nas suas fotos. Olha que interessante, quantas curtidas. Senhora, meu Deus. É interessante. É que para a pessoa isso é importante, né? Tem essa necessidade. Isso é um problema de autoestima, porque a autoestima é o valor que eu dou para mim mesmo, mas um valor real. Eu sei que eu tenho esse valor e eu compreendo, entendo que eu tenho e me valorizo pelo valor que eu tenho, consciente das minhas limitações. Isso é autoestima. Agora, um orgulho, uma vaidade, um narcisismo é quando o meu eu depende do outro. O valor do meu eu está totalmente baseado no outro. E isso é um narcisismo, né? Agora, a autoimagem, por exemplo, talvez a gente precisa tomar um certo cuidado com essas nomenclaturas. Por exemplo, a gente chamar alguém de narcisista digital, por exemplo. Um narcisista patológico, doentio, ele é narcisista em tudo, né? Ele não tem um comportamento narcisista. Verdade. Né? Esse caso aqui é uma pessoa, e hoje se tem muito, é uma pessoa com a autoestima não trabalhada, um autoconhecimento zero, né? Que não se conhece, então logo ela não sabe o valor que ela tem, ela depende do outro para dar a ela um valor. Né? Depende dos comentários. Depende dos comentários. E quando esse valor é negativo, essa pessoa desmorona. Né? Uma pessoa com autoestima, ela pode postar alguma coisa, mas o que comentam dela é indiferente. Que ela sabe o valor que ela tem. Mas quem não tem a autoestima, bem como o Elbert disse, tem a necessidade de ser validada a todo momento, de ser reconhecido, né? Então, tem essa necessidade de ser reconhecida a todo instante. Então, vai ficar sempre postando fotos, postando para ver que vão falar dela, né? Para ver se dessa vez vai ser melhor do que a da outra, né? Mas talvez rede social, para um narcisista, uma rede social é pouco, sabe? Pouco mesmo. Ele quer se apresentar pessoalmente, sabe? Porque ali ele está limitado a uma quantidade de amigos que ele tem de visualizações. Ele quer o máximo, sabe? Então, a todos todo aos momento. Pés dele. Todos aos pés. Meu Deus do céu. Outra pergunta. Fico triste, depressivo ou angustiado quando minhas postagens não me dão feedback? Tipo, curtidas? É o que nós acabamos de falar sobre o reconhecimento, né? A necessidade de ser validado, de ser visto, de ser lembrado, de sair ganhando ali, né? Superior, né? Ser superior. Aí também, a cada troca de roupa, me dirijo ao espelho para tirar foto de mim mesmo e logo em seguida postar. A pessoa tem essa necessidade de estar toda hora mostrando a roupa que ela está vestindo, né? Ou que está comendo, né? Ou que está comendo. Também, aí volta pro corpo, realmente né? é uma falta de autoconhecimento bastante Passa uma imagem na internet que não corresponde à minha realidade. Hoje a gente pode ver muitas situações assim, né? Que ela posta de um jeito... Encosta no carro que não é dele. Mas, gente, isso todo mundo faz, não é? A gente posta momentos bons. Sim. Gente, eu tô rindo porque eu lembrei de uma foto que eu recebi. A pessoa na areia tirando selfie, assim, a praia de hoje tá muito com um copo de cerveja, tá uma delícia, que não sei o quê. Fala assim, o que é na ilusão da pessoa. E a realidade, ele está deitado em frente a um monte de areia que está na porta de uma casa. É plano e fundo. Para reformar a casa.
é plano e fundo o tempo todo, gente. O selfie é uma frente, o fundo daquilo Ninguém é vê. outra coisa completamente diferente. É Ele verdade. está em um ambiente que não tem praia, totalmente diferente. Sim. E quem vê, imagina que está numa praia tomando uma Agora, cervejinha. tem um certo desnível também, uma pessoa que olha para aquilo e acredita É que a verdade. vida daquilo É verdade. daquela pessoa é aquilo. Claro que não é, gente. A minha não é, a sua, de ninguém é aquilo. É verdade. Aquilo é um momento. E a nossa vida é feita de vários momentos. E naquele momento eu só peguei uma frente. Tem um fundo aquele momento também. Então é doentio também a pessoa que está o tempo todo observando o outro, sabe? Isso também pode ser um tipo de narcisismo, né? Não patológico, mas é um narcisismo elevado que precisa ser trabalhado, né? Que o narcisista também ele é invejoso, sabe? Para ele superar o outro, ele tem que observar o outro, para ele estar acima do outro o tempo todo. Né? Então, se ele observa demais as fotos dos outros, quantas curtidas o outro teve, papai, preocupado demais, ele está feliz demais, eu tô todo... É doentio também. Meu Deus, você tem que ter muito tempo, né, para fazer tudo isso. Poderíamos, deveríamos ter, né? Para falar sobre um assunto. Mas eu falo assim, a pessoa narcisista, ela se preocupa sim. e perde muito tempo e tempo. gasta muita energia com coisas tão supérfluas. Ela é muito banais. voltada para sua autopromoção, né? Então, a todo momento, ela vai estar fazendo algo para se autopromover. E aí, ela acaba esquecendo das outras coisas que são importantes. Então, eu gostaria que vocês já deixassem uma mensagem final para as pessoas que estão nos acompanhando e aquelas que também já se identificaram e falaram assim, nossa, eu acho que eu tenho que tomar certos cuidados. Olha, eu acho que a pessoa que se identificou em alguns desses pontos, é interessante que faça um acompanhamento, porque a pessoa não tem que viver sofrendo, né? Então, é importante que busque uma ajuda. E aí, nós, como profissionais, estamos sempre aptos a esperar essa pessoa. Muito bem. Você, Elbert? Eu acho que todo programa, eu finalizo aqui, quando você fala sobre isso, autoconhecimento. Se conheça. Quando eu me conheço, eu tenho interesse por mim mesmo e por quem eu sou, pelo comportamento que eu tenho para comigo e para com os outros, né? E todos nós merecemos uma vida saudável. Nós temos possibilidade de viver uma vida saudável. Isso se dá através do autoconhecimento. Busque ajuda. No caso do narcisismo, é um acompanhamento terapêutico, né? A gente chama de psicoeducativo. É uma educação psicológica para aquela pessoa e, se necessário for, a gente também busca uma ajuda de uma intervenção medicamentosa, né, com um psiquiatra ou um neurologista, enfim. Né? Busque se ajudar. Feliz Natal para você, Rose. Obrigada. Para todos. Para você Seja também, um Natal para vocês abençoado. Muito também, obrigada, né? Rose. E espero que o próximo ano sejamos juntos novamente. Que bom. Muitas vezes. Se Deus quiser. Mas, gente, eu vou chegar aqui para nosso cantinho para a gente revelar quem que é a pessoa do desenho que o Luiz Cláudio fez. Como é que Quem você será, hein, gente? Tchan, 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 tchan. Como é que você quer revelar? Vamos Pra dar câmera? algumas características, Luiz Cláudio, dessa pessoa. Ó, tem alguma coisa que você pode falar aqui? Tem uma característica muito... O rosto é bem alongado. O rosto é alongado. Aí a gente já fala um pouco... É um homem? É um homem. É um homem, né? Ele tem um óculos. Tem óculos. Né? Tem gente aqui que já sentiu até alívio, assim. É uma pessoa, vou dar uma característica dela. Todos os dias ele me faz sorrir. É mesmo? Todos os então dias. ótimo. Então foi bom Não ter... tem jeito. Foi bom ter feito a caricatura E até dele. hoje eu falei assim, vamos fazer o profeta Maomé? Gente, é o Gula, o André Gula, nosso cinegrafista. Ele que foi o escolhido de hoje. Quero chamar ele aqui. Tem que chamar para ver. O óculos, gente, azul, Alguém assume, da alguém cor do assume. óculos dele. Aí ele vai deixar a câmera aí, vai vir aqui falar pra gente. E eu quero que você fale, Luiz Cláudio, quais são as características que você acentuou aí da figura do André Gula? Olha, o olhar, né? O olho é pequeno, Miudinho. né?
fica assim umas características. E a barba, né? Logicamente, é uma coisa... E aqui com um instrumento de trabalho, né? Olha, Lógico, gente. Né? Não, mas, e narcisamente falando, o Luiz Cláudio teve a mãe, porque transferiu uma beleza dessa. É difícil demais, né? Não? Isso. É um homem curado. Quem é Cristiano Ronaldo? Quem é Cristiano Ronaldo? Você vê a beleza, você conseguir transferir assim. O que você achou do desenho? Eu sou muito bonito, né? Então olhar assim eu fico mais feliz ainda. Você aqui com o seu instrumento de trabalho. O Luiz Cláudio tem a manha mesmo, assim, de transferir essa caricatura. É bacana de ver o trabalho, assim, a gente tem que parabenizar demais, que é muito legal. Obrigado, viu? Você foi um dos escolhidos. A beleza chama atenção. A beleza né? chama atenção. O que é bonito é belo demais. Engraçadinho. Tem que ser retratado. Tem que ser retratado. Herbert e Tuca, o que vocês acharam do desenho? Nossa, muito Né? interessante. Pode levantar também. Muito Muito real, interessante, muito real mesmo. Que característica Muito que vocês bacana. veem aqui que realmente está retratando a Os pessoa do olhos, Lula. né? Os olhos aquela pequenininhos e a barba mesmo, ficou bem bacana. O É, o rosto olhar, né, alongado. E é expressão, isso é interessante bom. ele falar que faz o último, né, Luiz Cláudio? É, Os olhos. Os Os olhos. olhos são a janela da alma, né? Verdade. E eles não mentem, os nossos olhos não mentem. É, Né? exatamente Então, talvez isso. Esconde os nossos segredos. a sua beleza esteja nos olhos. E também, Nos olhos, isso aí. e também outra coisa que eu achei legal, que ele fez ele sorrindo. Né? Que é uma Isso. característica dele, tá sempre sorrindo, mostrando os dentes. Né? Um dia eu estava me perguntando, gente, eu entrei pro camarim refletindo. Todos os dias eu chego aqui, esse menino tá sorrindo. Olha. Bom dia, Rose! Gente, eu falei, meu Deus, tem dia que eu tô tão jururu que eu nem respondo, tô com alguma dor. Mas ele, bom dia! Abre o Eu falei, dia, gente, né? eu nunca vi ele Tá triste. Isso é ótimo. Então peguei logo o que Né? precisa nessa Gente, eu época. falei assim, como que pode? Essa Aí ele época- sorriu e o olho fica mais miudinho ainda, né? Então, gente, caracterizou muito bem real, essa assim. característica Muito dele. real. Ele foi o nosso escolhido daqui, hein? Tá louco, Olha, André. dá pra fazer um quadro aqui, ó. Luiz Cláudio, você olhou bastante para mim, a minha intuição dizia, vai ser eu. E eu fiquei todo feliz. Mas tem uma pensando que diferença. seria. Depois a gente explica. Por causa do... Ô, Luiz a Cláudio. posição que estava complicado. E a gente tem um outro desenho aí, né? Mas eu achei que talvez, quem sabe, mas ainda não finalizado. Não tem problema, já os rabiscos. Uau! Uau, Minha intuição não falha, tá vendo? Mas falta ainda alguns detalhes aqui Que para bacana. terminar. Vamos Faltam terminar alguns esses detalhes, a detalhes gente de termina. frente. Que fantástico. Mas já dá pra ficou caracterizar. bacana. Já dá umas características do rosto Muito, dele, né? O muito. cabelo, Nossa, assim, do ficou lado. muito bacana. O nariz. Mas ainda falta alguma Merece uma coisa. postura. Uma moldura. É Depois mesmo. a gente trabalha mais aqui. Falta alguns Muito bem. detalhes. Vamos, de frente aqui. Tá Ô, legal. gente, é nessa alegria, nessa espontaneidade que encerra o Manhã Viva de hoje. Parece que passou bem rapidinho. Graças a Deus, é porque foi muito bom, muito gostoso. Obrigada a sua presença, a sua participação. Obrigada a presença de vocês aqui mais uma vez. Nós que agradecemos. Herbert, Isso aí. Tuca, Muito Luiz obrigada. Cláudio. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Voltem sempre aqui em 2018. Estaremos juntinhos, se Deus quiser. Um beijo e até amanhã, com a graça de Deus. Tchau. cançãonovaplay.com. Assine já!